Se você sabe quanto custa a dor, pense, Jesus carregou o peso com amor, em tudo foi tentado, foi morto e machucado, mas não foi derrotado, foi sacrificado para que o mundo fosse salvo de seu perseguidor. Hoje Ele te acompanha, compartilha o teu calor, compadece do teu choro e leva toda a sua dor. Ele chega com carinho, com amor e de mansinho, nos ensina o que é o amor. E se você se cansar, pode nele repousar, se sentir aliviado, não mais sobrecarregado, se sentirá amado e o corpo renovado pelos braços do Senhor. Pelos braços do Senhor. De todo o coração, faça a sua oração. Ele vai dar atenção à sua adoração. Entregue sua razão e também a emoção. Clame o Pai, esqueça a tentação. Ele quer seu coração. Ele quer seu coração. Ele quer seu coração. Dê a Ele, igreja. E se você se cansar, pode nele repousar, se sentir aliviado, não vai sobrecarregado, se sentirá amado e o corpo renovado pelos braços do Senhor. E se você se cansar, pode nele repousar, se sentir aliviado, não vai sobrecarregado, se sentirá amado e o corpo renovado pelos braços do Senhor. Pelos braços do Senhor.
braços do Senhor, pela cruz do Salvador, pelos braços do Senhor. Olá, graça e paz. Na pregação de hoje, eu gostaria de transmitir uma mensagem para você. Eu gostaria de te encorajar a enfrentar os seus gigantes. A palavra de Deus diz que quando nós buscamos a Ele em primeiro lugar, que quando nós colocamos Ele como prioridade nas nossas vidas, todo o restante vem por consequência. E eu gostaria de te convidar a assistir essa mensagem de coração aberto e com disposição para fazer atos proféticos, aonde você possa se livrar hoje de algo que algum dia foi pequeno, algum dia era para ter sido vencido com um pouco mais de afinco da sua parte e dedicação e consagração. Amém? Então, vem comigo nessa e eu espero que essa palavra ela seja como uma semente plantada no seu coração que venha a desabrochar e dar frutos. Deus te abençoe. O tema dessa mensagem é: quem é esse gigante que você está enfrentando? Você já se perguntou? Faz um filtro aí. Olha para o seu coração, faz uma pausa, respira fundo, fecha os seus olhos. Ore comigo neste momento. Curve as suas cabeças. Senhor Deus, que essa mensagem venha a penetrar o meu coração de forma a deixar marcado tudo o que o Senhor quer que eu possua como entendimento. Tudo o que o Senhor quer que eu absorva dessa mensagem, Deus. Coloca no meu coração. Em nome de Jesus, Deus. Agora, Pai, faz uma varredura no meu coração e na minha mente, Pai. Faz uma varredura no meu espírito e me mostra, Senhor, quem é o gigante que eu estou enfrentando? Quem é esse gigante? Quem é esse problema que está me tirando o sono, que está me tirando a paz? Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Talvez você não tenha entendido a referência do gigante. E no decorrer dessa palavra, eu tenho certeza de que vai ficar muito claro para você. Eu separei 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 15. A versão que eu vou ler aqui é a versão NVI, a nova versão internacional. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3 mil homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal.
Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso me senti obrigado a oferecer o holocausto. Samuel disse: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido a ele, teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600 soldados. Amém? Se você prestar atenção aqui, Saul tinha uma ordem explícita dada por Samuel, né? E essa ordem explícita era que aguardasse a vinda de Samuel para oferecer o holocausto. Afinal de contas, o sacerdote era Samuel. Samuel era o profeta, né? Essa função cabia a ele e não a Saul, né? Então, qual foi o ponto? A desobediência de Saul, ela partiu de um gigante que ele enfrentava. E esse gigante era a sua arrogância e a sua soberba. Saul era extremamente arrogante. Ele tinha uma soberba fora do comum. Na concepção dele, era sempre assim: se não o fizer, eu faço. Ele fazia as coisas na força do braço. E é o que não devemos fazer. O Senhor é bem claro quando Ele diz que Ele quer guerrear as nossas guerras. Ele quer lutar por nós. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele tem tudo em suas mãos. Ele tem o controle de tudo. Mas Ele quer ouvir, Ele sente a necessidade de ouvir das nossas bocas o que a gente quer. Ele sente essa necessidade. Deus quer te ouvir. E além do gigante que Saul enfrentava, que era a sua arrogância, a sua soberba, ele estava sem a bênção de Deus a partir daquele momento. Ele já estava em desvantagem, né, pelo fato de seus soldados terem se acovardados, né, terem tomado uma postura covarde, porque ficaram com medo, se amedrontaram, né? E a partir desse ponto, ele estava sem soldados, estava sem a presença de Deus, que era o mais importante. Talvez se ele tivesse só certeza, né, que se ele tivesse só a presença de Deus ali, já era o suficiente para ele vencer qualquer guerra, né? E o exército dele estava desarmado, quando ele deveria estar apenas sendo guiado por Deus. A missão dele como rei era ser guiado por Deus. Em 1 Samuel
13, do 16 ao 22, ele explica detalhadamente sobre isso. Ele diz: Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra em direção de Bet-Aron, e a terceira em direção à região fronteiriça de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxada eram 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Então imagina um exército inteiro com ódio de você, correndo atrás de você, e você sem armas para se defender. Estar sem armas não é o pior, né? O pior é estar sem Deus. Sem a bênção de Deus, tudo se torna impossível. Tudo. Você pode até tentar na força do teu braço, mas sem a bênção de Deus não é possível. Agora eu vou te dar um exemplo totalmente inverso de Saul. Nós vamos falar sobre o homem segundo o coração de Deus. É o exemplo ao qual Deus nos deixou para que seguíssemos, olhando por este ponto de vista. Nós vamos em 1 Samuel 16:1. E esse trecho da Bíblia fala do quanto Davi foi preparado para enfrentar as batalhas, enfrentar os seus gigantes. Golias foi entre aspas, né, a consagração de Davi. Foi o chefão. Como numa fase de videogame, você começa ali do mais fácil, então Davi estava ali, né, mais fácil. Matando um leão, matou um urso. Se preparou a vida inteira. Ninguém dava nada para Davi. Ele era apenas um pastor de ovelhas. Era o mais novo da família. E Davi foi preparado esse tempo todo pelo Senhor para enfrentar Golias. E a partir dali, né, digamos, fazer jus à frase, ao ditado popular que todo mundo diz, né, que os humilhados serão exaltados, né? O que se tornou um dito popular, melhor dizendo, né? Então, o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e seus filhos, Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Notem que aqui ele não fala de Davi, porque Davi não estava presente. Ou seja, Davi não foi consagrado neste momento, ele não precisou se limpar
porque o que era dele vinha depois. O que era dele estava guardado e era algo muito maior. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Os irmãos de Davi também enfrentavam o mesmo gigante que Saul. Eles eram arrogantes, eles eram soberbos. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre, cheio de óleo, e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Olha que louco. Davi levantou para fazer os afazeres dele diário, foi cumprir as tarefas diárias dele, que o pai dele designou a ele, ele era o mais novo. E do nada ele foi escalado no meio do campo para vir ser ungido o rei de Israel. Pois é. O Senhor preparou para Davi, antes disso tudo acontecer, batalhas com leões, com ursos. Forjou Davi em humildade, paciência, sabedoria. E ainda que a força de Davi viesse de Deus, o Senhor o preparou para cada batalha e para a batalha que daria início ao seu grande ciclo. E aí talvez você pense, mas você está falando do rei Davi. Não tinha um exemplo mais próximo de mim, próximo da minha realidade? Mas eu tenho a resposta perfeita para te dar a respeito disso. Deus não tem filho predileto. Todos nós fomos escolhidos. Faça a sua parte. Aí eu tenho algumas perguntas para te fazer. Como anda o seu tempo de adoração? Está em dia? O de Davi estava ok quando ele foi chamado para ser ungido. Como anda o seu devocional? Tem separado tempo intencional para conversar com Deus durante o seu dia, durante a sua semana, durante o seu mês? Como que está o seu devocional? Está em dia? O de Davi estava. Todo dia ele trocava uma ideia com Deus. Todo dia, sem falta. Ele adorava a Deus o tempo inteiro. Como anda o seu tempo de oração? Você tem dobrado o seu joelho? Você tem entregado a Deus todas as suas preocupações, mas também todas as suas felicidades? Todas as coisas boas que aconteceram com você? Você tem agradecido pelo teu serviço? Você tem agradecido pela tua família, pela vida dos teus filhos, pela vida dos teus pais? Você tem agradecido? Davi fazia isso todos os dias. Todos esses pontos da vida do salmista estavam em ordem quando tudo ocorreu. Muitas vezes você quer o fruto, mas você não quer preparar a terra.
você não quer plantar semente, não quer regar, esperar a árvore crescer, frutificar e então finalmente você fazer a sua colheita. Como que Deus tem preparado você para os seus gigantes? Você tem observado isso? Cara, se você tem um problema hoje, não observe esse problema como um problema. Observe esse problema como uma oportunidade que Deus está te dando de você se alavancar. De você estar se preparando para algo muito maior, porque eu tenho certeza que Deus tem algo muito maior para você. Ele sempre tem. Os planos de Deus são mais altos do que os nossos. A nossa visão é limitada. Deus enxerga além de tudo que a gente pode enxergar. E eu tenho um outro ponto. Talvez você não seja um desatento. Talvez você seja aquele cara que pode estar se acovardando de certa forma e dizendo: poxa, eu não posso enfrentar isso, eu não tenho forças para isso. Eu tenho uma coisa para te falar, cara. Quando Davi ouviu a voz de Golias, esbravejando, falando e aquela coisa toda, Davi não foi lutar com Golias só pelo prêmio, pelo fato da filha do rei poder se tornar a esposa dele, ou por a família dele ficar isenta de impostos. Davi foi lutar com Golias porque ele achou um desaforo Golias falar mal de Deus. Ele achou um desaforo. Ele na cabeça dele, eu pelo menos penso assim, ele deve ter pensado: cara, o que esse Golias tem na cabeça? Ele não conhece o meu Deus, ele não conhece o tamanho do meu Deus. Esse cara não é possível, ele não deve conhecer o meu Deus. Porque se ele conhecesse, ele não estaria enfrentando a gente dessa forma. Ele é o Senhor dos exércitos de anjos. Olha o tamanho do nosso Pai. Davi, quando viu Golias, ele não viu o tamanho de Golias, ele viu o tamanho do Deus que ele servia. E a coragem, a força, tudo que ele precisou para vencer Golias, veio de Deus. Ele estava com Deus. A comunhão dele estava em dia com Deus. Então não adianta você tentar enfrentar o seu problema sem Deus. Se a sua comunhão com Deus não estiver em dia, não adianta você querer encarar gigante. Você vai apanhar, cara. Se você quer ter vitória na sua vida, se você quer crescer, se você quer vencer os seus gigantes, tenha comunhão com Deus. Tenha devocional em dia, tenha adoração em dia, não por obrigação, mas é o mínimo que fazemos por um Deus tão maravilhoso, que nos dá 24 horas todos os dias para respirar, 24 horas por dia para vermos a nossa família, 24 horas por dia para a gente dividir entre sono, trabalho, estudo, devocional, adoração. Deus te acredita todos os dias, 24 horas. As misericórdias dele se renovam a cada dia, a cada manhã. Então, não é só porque você precisa de Deus para vencer o gigante. É por uma questão de gratidão. Merecer, nunca vamos merecer. A graça de Deus, ela veio sobre nós como de graça. O que é de graça não tem preço. O que é de graça não se merece. O que é de graça se recebe de graça. Amém? Então, a mensagem que eu tenho para te passar é: cuide para estar em comunhão com Deus sempre, para sua comunhão estar em dia. Cuide para sua comunhão com Deus estar tão afiada a ponto de você ser sensível às direções que o Senhor e que o Espírito Santo te dá diariamente.
Assim você sempre vai estar no lugar certo, na hora certa e saberá exatamente o que fazer. Davi era um garoto mirrado com uma pedra e uma funda. Derrubou um gigante de mais de 2,5 metros de altura. Eu gostaria de fazer uma experiência com você em casa. Eu gostaria que você se levantasse dos seus assentos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça. E de fato, fizesse cada uma das ações que eu vou te direcionar como um ato profético. Faça como se você dependesse disso para viver. Porque hoje o seu gigante tem que cair. Hoje você tem que fazer o seu gigante cair. A partir de hoje nós vamos declarar o seu gigante morto e com a cabeça arrancada. Porque você serve a um Deus que move montanhas. Amém? Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Imagine agora que o Senhor está te entregando uma armadura sob medida. Uma armadura que vai caber perfeitamente no seu corpo. E essa armadura ela é reluzente, ela é dourada, ela é linda. Tome posse dessa armadura e vista ela. Coloque o seu capacete, tenha em mãos a sua espada, tenha em mãos o seu escudo, vista as suas sandálias. E agora em suas mãos, sinta as mãos do Todo-Poderoso, do nosso Deus, do Senhor dos Exércitos de Anjos, entregando nas suas mãos as suas pedras lisas e a sua funda. Guarde a sua espada na sua cintura. Prepare a sua pedra. E agora lance a sua pedra com a maior força que você tiver, mirando a cabeça do seu gigante. Mire e acerte com força. E na hora que você vê esse gigante caído no chão, você olha nos olhos dele e diz: quem é você? Quem é você para enfrentar o meu Deus? Agora puxe a sua espada e arranque a cabeça dele, porque este é o seu prêmio. Agora levante a cabeça e grite, se for possível. Grite: eu sou um servo do Deus Altíssimo. E a partir de hoje, eu declaro você, gigante, morto e anulado pela força e pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Mantenha os seus olhos fechados. Agora erga a sua cabeça, porque neste momento você vai receber a bênção de Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de misericórdia, Pai amado, Pai querido, Senhor, pega nas tuas mãos agora, Pai, a vida de cada um desses meus irmãos que me escutam, Deus. Pega nas tuas mãos, Pai. Senhor, pega nas tuas mãos o coração, a mente, leva cativo a Ti, Senhor, ao Teu trono. Senhor, agora, Pai, enche o coração e a mente deles, Pai, da Tua coragem, da Tua força, do Teu poder. Deus, encoraja eles, Pai. Dê aberturas maiores e ainda maiores para que eles possam enxergar o momento em que o Senhor quer
ter uma conversa ou quer se aproximar deles. Deus, dê forças para que cada um desses meus irmãos possam enfrentar os seus gigantes. Senhor, alimenta o coração e a mente de cada um deles. E Pai, fixa no coração e na mente de cada um deles que sem devocional, sem comunhão com o Senhor, não dá para enfrentar gigantes. Pai amado, coloca sobre a vida de cada um deles, Senhor, a esperança, a paz e a Tua misericórdia, Deus. Cubra cada um deles com a Sua bênção, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém? E eu gostaria de falar com você que não conhece Jesus ainda e que acompanha os nossos vídeos ou que está assistindo pela primeira vez. Eu gostaria de te convidar a conhecer esse Deus de quem eu falei nessa mensagem. Eu gostaria de te convidar a ter uma experiência sobrenatural com esse Deus. Se você sentiu no seu coração que você pertence a esse Deus, que você tem vontade de estar do lado desse Deus, de sentir a força, a misericórdia desse Deus, entrega a sua vida a Ele. Repita comigo essas palavras. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu te entrego a minha vida, tudo o que eu tenho, o meu coração, as minhas forças e as minhas fraquezas. O Senhor sabe de todas as coisas. E eu te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas iniquidades. E Deus, eu te peço, banha-me no teu sangue, Jesus. Eu reconheço o Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu creio que o sacrifício de Jesus foi para a remissão de todos os meus pecados. Eu hoje sou limpo, alvo mais que a neve, porque o Senhor Jesus pagou todo o preço do meu pecado. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida com as tuas mãos. E, Senhor, faz de mim, me aceita, Deus, como teu filho. Eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro todas as portas do meu passado fechadas. E declaro as portas do meu coração abertas para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. Eu espero que essa mensagem tenha tocado o coração de vocês. Se puder, compartilhem com os amigos, com os familiares. É importante levar essa mensagem para quem conhece e para quem não conhece. Amém? Deus abençoe. Se a gente voltar aí quase um pouco menos de 2000 anos atrás, né? Jesus num domingo como domingo que vem, numa sexta como sexta que vem, ele morreu na cruz por nós. Mas é bem interessante o que foi acontecendo antes da morte de Jesus. Nessas semanas que antecedem, né, a morte de Jesus, ou uma semana antes, a Bíblia não deixa muito claro a cronologia disso. Mas fala de algumas coisas que aconteceram antes. Uma delas é que ele falou para os discípulos irem e pegarem 2 jumentos, né, a jumenta e o seu jumentinho. E falar, a gente já traz de volta.
É que nem pegar o carro emprestado, né? Eu estou levando seu carro aqui, o meu mestre mandou levar, e você nem conhece o meu mestre, mas eu estou levando o seu carro e daqui a pouco eu trago de volta depois de usar. E os discípulos fizeram isso. E o dono daquela jumenta e daquele jumentinho, deixou eles levarem aqueles animais. E Jesus entrou. Fala que na Bíblia, em Mateus 21, o título está assim, A Entrada Triunfal. Talvez isso aconteceu uma semana antes, a gente não sabe. Na Igreja Católica hoje se comemora o Domingo de Ramos, não é isso? Quem já foi católico, não é isso? É, né? E o Domingo de Ramos é exatamente isso. A gente não sabe se foi no domingo antes, amém? Mas a gente sabe o que aconteceu. Quando Jesus foi entrando em Jerusalém, as pessoas iam pegando ramos de palmeiras, de plantas, de árvores, iam colocando no chão, para Jesus ir passando com o jumentinho em cima, como se fosse um rei entrando na cidade e sendo homenageado pela população. E olha que interessante, enquanto Jesus estava entrando, a multidão gritava, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E todo mundo estava adorando a Jesus naquele momento. Antes dele se entregar, antes dele ser crucificado, né? Ele foi adorado pelas multidões. E ele entrou como entrada triunfal, como um rei em Jerusalém. E ali, ele pediu para os discípulos prepararem as coisas da ceia, né? Na quinta, na sexta-feira. Ele ceou na quinta. E o interessante é que para o judeu, quando você vai comemorar a Páscoa, você está tirando o pecado de dentro da sua casa. Você está purificando a sua casa, né? E você está sendo liberto do Egito, naquela primeira vez, liberto dos deuses do Egito, liberto das práticas do Egito, liberto do seu pecado, limpando a sua casa, para que quando o anjo da morte passasse, não entrasse na casa dos judeus, não é isso? E passaram o sangue do cordeiro na porta, não foi? Semana que vem a gente vai falar bem profundamente sobre isso. Mas hoje eu quero só dar uma introdução. Por que eu estou falando isso hoje? Jesus precisava tirar o pecado dele? Não. Não tinha nem motivo para ele comer o pão sem fermento, né? Simbolizando, tirando o meu pecado de dentro da minha casa. Jesus não pecou, nunca. Ele era perfeito, ele era santo. Mas ele fez isso também como modelo para nós. Assim como ele se batizou como modelo para nós, porque ele não precisava ser batizado. Ele é o próprio Deus. Assim como ele orava ao Pai, ele não precisava orar. Ele ouvia e falava com Deus assim automaticamente, mas ele se separava, ia orar, jejuava, tudo como modelo para nós, não é? E aí ele vai comemorar a Páscoa. E lá ele fala que ele é o pão, que ele é o sangue é dele, né? Tal. Mas semana que vem a gente fala disso. Venham semana que vem. Semana que vem a gente vai fazer uma Páscoa judaica cristã. É uma mistura, tá? É uma Páscoa muito legal. Quem já viu como a gente comemora a Páscoa, viu que não é nada judaizante, mas a gente traz alguns elementos também. Mas por que eu estou falando disso hoje? Assim como aquele homem ofertou aquela jumentinha, né, permitiu que fosse levada, você vai ofertar com o mesmo coração. Você está ofertando para o Rei dos Reis. Para aquele que entra na sua vida, no seu coração, bate na portinha do coração, e se a gente abre, ele entra e senta e ceia conosco e tem relacionamento conosco, não é assim? É para esse que a gente está ofertando, não é para pastor, não é para a igreja, não é para nada. É para ele. É para a obra dele, para que a gente possa melhorar as coisas para ele, não é para ninguém. Mas a segunda coisa, eu queria que a partir de sexta-feira, a gente não vai se ver na sexta, mas sexta-feira começa a Páscoa. Sexta-feira ao pôr do sol, até a sexta-feira, dia 22, do dia 15 ao dia 22. É tempo de tirarmos o pecado da nossa casa. Sabe?
Essa semana eu separei até alguns objetos na minha casa que eu sabia que não é nada estranho, tá, gente? Era coisa de cabelo, uns negocinhos, mas que me traziam memórias ruins. Eu tirei aquilo da minha casa, joguei no lixo, sabe? Às vezes na sua casa vai ter algum objeto de quando você fazia algo que você sabe que não é correto e aquilo te remete àquilo. Joga fora. Tira o fermento da sua casa nessa semana. Se você tem um livro que você foi obrigado a ler por causa do vestibular, eu lembro quando a Nicole e o Arthur liam os livros lá e eu ficava assim, meu Deus, tem que ler essa porcaria? Porque eram livros assim, gente, por que faz o adolescente ler um troço desse, né, Felipe? Uns livros assim que é de matar, você deve conhecer o que o pessoal pede nos colégios, nos vestibulares. Absurdo, absurdo. Mas sabe, já passou o vestibular, você não vai ter que ler mais? Dá para quem vai fazer o vestibular, ou se não cai mais, joga fora. Aquilo que está ruim na sua casa, joga fora. E aí, se tem pecado ainda escondido, falta de perdão, coisa, pede para Deus trazer a memória, mas não vai se jogar fora. Só pede perdão para Deus que está resolvido. Eu gosto de falar nessa época de Páscoa, é um tempo de renovo, de restauração e de perdão. A gente precisa passar por isso. Uma vez por ano é o mínimo. A gente devia fazer isso toda semana, todos os dias, né? Nos colocar diante de Deus para ver o que está errado, o que eu fiz errado, o que eu pensei errado, pedir perdão para Deus. Mas aproveita essa semana de Páscoa, faz uma listinha. Puxa, nem lembrava mais, mas veio na minha cabeça o nome do Zezinho. O Zezinho pisou no meu pé lá na época do colégio, fez tal e tal coisa, e veio à minha memória ele agora. Puxa, você nunca orou liberando perdão sobre a vida dele? Ora, se Deus trouxe a sua memória é porque é importante. Amém? Então deixa Deus falar com você e faz uma listinha. E todo dia vai orando. Olha, Deus, veio isso aqui à minha mente. Eu te peço perdão porque eu fiz tal e tal coisa com essa pessoa. Eu perdoo tal pessoa porque ela me ofendeu, me magoou e tal. Faz a listinha. Isso é muito importante. Tira o fermento da sua casa. Já vem para o domingo, para o culto de Páscoa, limpo, purificado, sabe? Sem falta de perdão, sem pecado em aberto para pedir perdão para Deus. Vem limpinho para a gente comemorar a ressurreição de Jesus. Isso é importante, amém?